O NUPEP apresenta... Cabral Multimarcas. Escolha uma de suas lojas para fazer o melhor negócio e realizar o seu sonho. Amigos, muito obrigado por sintonizarem o nosso programa. Olha, desde o início desta série de reflexões, eu convido vocês para raciocinar comigo para entendermos por que a gentileza, a boa educação e o respeito humano somem das relações sociais. Olha, eu não estou falando só dos ladrões e assassinos que infestam a política do país e a vida de todo mundo como efeitos. Esses são efeitos da decadência moral. Eu estou falando do cotidiano, do nosso cotidiano. Por exemplo, você encontra alguém que lhe parece familiar e o cumprimenta. Olá, mas recebe como resposta o silêncio e a indiferença. Ou seja, você deseja ser simpático e educado, mas o seu desejo é inibido pela pessoa afetivamente em estado de coma. Ética é ação solidária e moral. O desejo, a vontade de ser solidário. Ambas palavras, ética e moral, estão perdendo o significado. Desde o início desta série de programas, viemos perguntando: só o animal, crente que é racional, amestrado ideologicamente e que se rebela ao ser amestrado por outra ideologia, por uma ideologia contrária, é que tem ética? Ou seja, só indivíduo amestrado é que tem ética? Ou então, é outra pergunta, a ética expressa desejo, vontade moral, natural e racional? Então, hoje nós já podemos demonstrar, provar que moral é potência natural do humano que se transforma em ato ético no coletivo. Como ensinou Aristóteles, você não lembra? A semente traz em potência a árvore que se faz em ato. Se é aquela semente de abacate, ela traz em si, em potência, a árvore do abacateiro. E quando você tem a árvore do abacateiro, você tem a potência que se transformou em ato. Então, se a moral
é uma potência natural, ela evidentemente pode ser perturbada pelo amestramento ideológico, como a semente do abacate, num solo desfavorável, né? Não vai em frente. Mas, assim como num solo adubado, bem cuidado, o abacateiro floresce e dá muitos frutos, se as pessoas de boa vontade, religiosas ou de convicções elevadas, adubarem o ambiente, dando exemplos práticos de amor e de racionalidade, aqueles de pouca vontade podem começar a agir com humanidade. Vocês querem raciocinar comigo para verificar se o que eu estou dizendo é verdade? Olha, eu estou perguntando de novo, estou insistindo, porque muitos acham difícil chegar a uma verdade sobre ética. E tem razão. É tão difícil como querer voar livre, pulando do mais alto pico de um despenhadeiro, usando asas tão frágeis como as do Ícaro da mitologia grega. Agora, muito mais difícil, bem mais difícil, é um crente raciocinar quando é convidado. Olha, com a palavra crente, olha, veja bem isso aqui, ó. Com a palavra crente, eu estou dando um exemplo do papacaco. Papacaco é um conceito da psicologia racional. Esse conceito define a personalidade de quem quem acredita saber tudo, sem nunca investigar racionalmente. E aí, ó, na verdade, vamos confessar o seguinte: todos nós somos crentes em alguma medida, em algum nível, pois não examinamos tudo aquilo que fazemos previamente. Nós andamos pelas ruas, por exemplo, crentes que nenhum meteorito, satélite artificial ou avião cairá sobre nossa cabeça. Nós sentamos em cadeiras nos eventos públicos, teatro, cinema, enfim, crentes que elas suportarão nosso peso. E casamos crentes que só a morte irá nos separar e que não seremos traídos, e assim por diante. Ora, essas crenças, elas fazem parte do nosso equilíbrio emocional. Afinal, nós não nos moveríamos, não faríamos nada, se antes tivéssemos que examinar todas as probabilidades dos eventos não serem como nós cremos. Então, sendo assim, se houver algum inconveniente em depositar fé, só pode ser esse inconveniente no exagero da dose de fé, porque o exagero da dose de fé leva ao vício de crer em embustes. Portanto, vejam bem a palavra crente, não usamos como um predicado do sujeito comum, normal, mas sim do viciado. Olha, todo mundo já faz isso, né? Quando usa as palavras alcoólatra e bêbado. Quando se usa essa palavra, está se livrando a cara
daquele ou da pessoa que bebe socialmente, ou então toma um vinho nas refeições. Ora, ambos ingerem bebida alcoólica, mas é só o viciado que exagera na dose. Então é justo isso. Então, se convidados, ou se convidamos um crente viciado em embustes ideológicos para raciocinar em busca da ética na natureza humana, ele dá logo um tiro na conversa e lacra o assunto, rejeitando a busca de verdades. Por que ele buscaria a verdade se ele crê que já tem todas na memória? Daí ele costuma vomitar algo assim, ó. Os valores éticos decorrem da histórica opressão de classe. Se a ética fosse natural, como as gônadas sexuais, todos os homens a teriam. O sociopata, que não tem ética, seria de outra espécie animal. Claro que não da do gato, porque gatos miam e o sociopata não. Aí ele faz kkkk. Minha cabeça uma latrina, com o estudo busco uma faxina, me livrar do fétido, me livrar do excremento, de todo pensamento contaminado, que leva a ser o ser inanimado, que ao menor estímulo sente-se irado. Cada canto deverá ser limpado, nada deverá ficar guardado, nada deverá ser preservado. Ser um ser superado, compreendendo tudo aquilo que tenho negado, aprendendo a aceitar o recado de que sou um ser que se tornou viciado. Não é para o outro o recado, sou eu mesmo o ser alienado. Minha cabeça, uma latrina, o estudo, uma faxina. Ele se sente o máximo, regurgitando ideias alheias, como fazem todos do rebanho de castrados, não das gônadas, mas do desejo por verdades. Lembrem que o presidente Bolsonaro quer a castração com drogas químicas dos estupradores. Por quê? Porque com as drogas eles perdem o desejo de estuprar. Então, quem investiu fé demais em drogas ideológicas está viciado em embustes e perdeu o desejo de investigar em busca de verdades. Ele foi castrado desse desejo. Logo, não investiga este viciado do qual nós estamos falando, não investiga para verificar se o gato não mia por ter sido castrado do desejo de miar por amestramento. Pior ainda, não passa pela cabeça dele investigar se foi castrado do desejo por verdades. Aí, ele nem entenderá que o sociopata não cabe na espécie dos gatos, mas cabe na espécie dos viciados em rejeitar a razão e os afetos ligados à ética. Como ele entenderia, então, que se dizer cético, relativista ou dialético não significa ter alguma verdade naquilo que diz? Como ele entenderia que para ter a verdade sobre alguma coisa é preciso primeiro buscá-la e ir além dos conceitos amestrados para avaliar tudo o que cerca esse algo, essa coisa, guiando-se então nessa busca por leis e princípios da lógica e da experimentação empírica? Como que ele vai saber disso? Nós viemos nos guiando por princípios, leis e até mesmo por hipóteses já provadas
úteis nas ciências experimentais, da psicologia, da física, da química e da microfísica dos estudos quânticos. Com essa base, nós vimos que as partículas ondas elementares ao materialismo científico se unem num arranjo que dá ordem, uma ordem estrutural aos átomos e elementos químicos. Quem não dormiu nas aulas do ensino fundamental e médio aprendeu sobre essa ordem estrutural que todas as formas materiais apresentam e sob a qual os átomos se unem para formar as moléculas, as substâncias inorgânicas e orgânicas que passam a formar células e órgãos na ordem do organismo humano. Essa máquina extraordinária, máquina biológica, ligada a um cérebro que é um biocomputador de altíssima complexidade e que o eu comanda. O eu comanda. Eu já provei isso aqui e provo de novo. Provo assim, quer ver? Presta atenção. Primeiro, eu penso no que eu quero fazer. Estou pensando. Depois, eu anuncio o que decidi fazer. Assim, anuncio. Ouça, vou fazer um V com os dedos indicador e médio da mão direita. Viram? Viram como eu comandei o cérebro e por meio dele o corpo, dei uma ordem por meio do cérebro, selecionando músculos voluntários e coordenando-os para o movimento que eu queria. E tem mais. Sem essa ordem central, coordenando e dando o objetivo aos músculos, o corpo todo seria ou uma massa inerte, ou então só teria movimentos descontrolados. Você também pode experimentar e comprovar essa verdade. O extraordinário astrofísico Stephen Hawking, inglês, experimentou tendo quase todo o seu corpo inerte pela paralisia da musculatura voluntária. E ele comandou o minguado recurso que a patologia, que a doença permitiu, deixou para ele. E ele comandou para acender no mundo a imensa luz da sua inteligência racional. Então, uma inteligência como a dele e a nossa, comandando a matéria corpórea, não faz você lembrar que o eu pode ser filho de uma inteligência maior que se impõe na estrutura atômica dos minerais, dos cristais, na estrutura dos organismos vegetais e animais e também nas interações de umas formas com as outras no planeta e no universo cósmico? Só há estudos sobre a atração gravitacional, a umidade dos metais, o aquecimento global, etc., porque tudo interage com tudo numa ordem que parece vir de uma inteligência superior. Você já pensou nisso, não pensou? Não? Será que você não foi amestrado para
ideologicamente para não desejar pensar numa hipótese metafísica? Hã? O trabalho dignifica o homem. Este é um ditado popular que, de acordo com as conveniências, tem diversas interpretações. Como sabemos, para se afastar do desprazer e obter o prazer, o homem faz de tudo. Há aqueles que acham que o ditado se refere ao trabalho braçal, humilde e cansativo. Alguns acham que ele se refere ao trabalho intelectual ou acadêmico. Outros acreditam que o ditado se refere ao trabalho benemérito ou filantrópico. Muitos pensam que o ditado se refere ao trabalho religioso ou missionário. No entanto, raros são os que interpretam o ditado como um alerta para o seu próprio crescimento espiritual. Crescer espiritualmente é evoluir na razão, no conhecimento de si e do outro. E isso dá trabalho, sim. A dignidade está na humildade em saber que não se sabe nada. A dignidade só pode ser do homem que se liberta das amarras, dos amestramentos que direcionam o comportamento. Qualquer trabalho dignifica o homem. Por isso, não devemos ficar na mesmice das frases prontas, que são apenas repetidas, satisfazendo assim os interesses alheios e ainda ficando com a impressão prazerosa de que se tem algum poder. Somos diferentes? Somos preparados para enfrentar a verdade? Então, mãos à obra. Vamos trabalhar em prol de nossa evolução espiritual, transformando-nos e ajudando a transformar. Bem, os que buscaram entender a natureza a dividiram nos reinos mineral, vegetal e animal. Depois eles viram que os animais interagiam entre si de maneira diferente das partículas atômicas, das células, dos órgãos, porque mostravam certa liberdade de movimento que não era vista nos átomos, nas bactérias e células que são submetidos à atração e repulsão eletromagnéticas, bioelétricas e sinais químicos. Por que os indivíduos animais interagem numa ordem de maior autonomia foram considerados pelos estudiosos sócios na vida, sociais, foram considerados animais sociais. Os biólogos observaram formigas, abelhas, vespas, cupins, etc., beneficiando uns aos outros em sociedade e garantindo a sobrevivência da espécie. Cada inseto cumpre com uma função útil ao coletivo. O soldado protege a colmeia ou o formigueiro, patrulhando ao redor e atacando os predadores que se aproximam. Os operários buscam abastecer o coletivo de alimento. A rainha cabe a reprodução e a coordenação dos movimentos sociais por meio de seus hormônios, ou chamados ferormônios. Depois, foi constatado maior autonomia individual entre aves e mamíferos, como pombos, búfalos, elefantes, símios e humanos. Eles aprendem e, por isso, apresentam ordem mais flexível no coletivo do que os anteriores que nós já falamos. Aves e mamíferos, entretanto, assim como os insetos, ainda se submetem a ordens instintivas, mas implicadas com afetos dedicados ao território que eles defendem, ao grupo, ao acasalamento, à proteção dos filhotes, a parceiros, etc. Há ainda
entre eles, evidentes carícias na ação higiênica da catação. Catação é o ato de retirar parasitas das penas ou dos pelos uns dos outros. É fácil observar nos humanos atos motivados por afetos derivados das pulsões instintivas. O humano também busca se acasalar, proteger filhotes e até fazer a catação higiênica, que já foi filmada em índios, inclusive do Brasil. Assim como os símios, os índios comiam as pulgas e carrapatos catados do outro. Mas, evidentemente que os civilizados parecem só terem ritualizado a catação nas carícias que fazem aos filhos, namorados e amantes. Sendo que, preste atenção que é interessante, nesses últimos namorados e amantes, consomem a saliva e outros humores catados do outro. Então, não é por acaso que um diz também para o outro, vai te catar. Então, é isso. Nós estamos demonstrando que na natureza há leis unindo os entes singulares numa ordem estrutural coletiva. Em toda a estrutura coletiva há interações entre indivíduos com alguma comunicação entre eles, comunicação inconsciente e involuntária e consciente e até voluntária. Entre os micro-organismos, como a célula bacteriana ou a procariótica, a comunicação se dá por meio de substâncias químicas ou então os feromônios, que são aqueles hormônios que nós já falamos. Nos insetos, como formigas, grilos, cigarras e abelhas, aparecem também sinais sonoros e táteis. Já entre antropóides e homens, predominam as trocas de sinais auditivos e visuais, complementados por gestos corporais e expressões faciais. Né? Se você não dormiu e ainda está comigo, mais atenção agora. Olha só, as substâncias químicas, as vibrações táteis, luminosas e sonoras são apenas veículos materiais, objetivos, que levam uma mensagem subjetiva, de ordem seletiva. De ordem seletiva por quê? Porque possui código fechado, que só é decodificado pelos membros da mesma espécie animal. O sapo, por exemplo, coacha, obediente ao afeto instintivo que o leva a convidar sapas para o amplexo nupcial ou o acasalamento. E só ganha sapas. Sabe por quê? Sabe por que só ganha sapas? Porque só a sapa interpreta o significado do convite que o coachar contém. Se a sapa não entendesse o convite coachado, os sapos não existiriam. Não é óbvio isso, não é óbvio? Eu acho óbvio. E se hoje os sapos estão desaparecendo, é porque os homens preferem exterminá-los para ficarem com os mosquitos da dengue, da febre amarela, da chikungunya e da zika, dos quais esses mosquitos, os batráquios, consumiam as larvas e ajudavam a controlar. Muito importante saber
também é que o sucesso que o sapo tem com as fêmeas se deve, atenção, à verdade do seu coachar. Ele não convida para amar e, ao mesmo tempo, se contradiz, convidando para matar, odiar os semelhantes. Na interação entre indivíduos da mesma espécie biológica, portanto, observou-se princípios de ordem, de seletividade e de verdade na comunicação. Mais tarde, nós veremos que a mentira, o embuste, surge como um fator destruidor da comunicação agregadora e da ordem que une. A comunicação de ideias confunde quem apenas se ilude nas panaceias. O corpo dourado é o bem adorado para tornar cada um atordoado, sem resistência à própria impotência. A fixação de distração atinge um nível de atenção que não permite nenhuma outra conclusão. Aliás, quem tem o corpo focado se diz amado por aquilo que é plantado, implantado, mas que passa, é limitado. Já a produção mental avança no tempo e, com um argumento, faz cada momento uma aprendizagem, uma conexão com a engrenagem universal. Olha, quem crê, quem acredita que houve descontinuidade na evolução, não está entendendo, não entende que o Homo sapiens continuou com a instintiva necessidade de afeto social, aquela mesma necessidade dos seus antepassados animais. Com a verdade na comunicação seletiva, os machos e fêmeas humanos continuaram com a instintiva união sexual. A pulsão, o impulso afetivo decorrente do instinto anterior também obrigou os cuidados com a prole. A criança é muito frágil. Já pensaram nas selvas cheias de animais perigosos, tigres, onças, leões? Não sobreviveria nem um dia sem a proteção imediata da mãe, imediata do bando. Fato semelhante a esse pode ser amplamente observado nas zebras. As mães, os cuidados que têm com os filhotes e os machos também do bando, cuidando do bando. Eles fazem o que podem, coitados, né? Em última análise, né, a unidade básica da sociedade, então, é dada pela união afetiva da mãe com os filhotes e dos irmãos entre si. O amor fraternal de que todos falam, é daí. Ao redor, então, dessa unidade, se desenvolveram os laços afetivos entre os membros do bando, que depois o bando se tornou clã, tribo e nação. Por isso tudo, é errado dizer que um dia o homem se uniu em sociedade. Isso é besteira. Só houve continuidade não consciente, uma continuidade não consciente nem planejada. Foi instintiva, da união e convivência social animal. Agora, o homem desenvolveu a linguagem simbólica dos gritos
com entonação dada pelo susto, pelo medo, pela emoção, pela fome, pela raiva, etc., esses gritos emocionados se tornaram signos, pela repetição, signos que indicam ou indicativos de perigo, de alimento disponível. Verifiquem uma galinha, como ela chama os pintainhos, quando ela cisca e encontra alguma coisa, ela chama os pintainhos para virem ali onde ela ciscou, né? O Nietzsche, né? O Nietzsche, o filósofo alemão, antes de ser filósofo, ele foi filólogo, especialista em línguas. Também ele sustentou a gênese e o desenvolvimento da linguagem simbólica na expressão inconsciente dos afetos pulsionais e instintivos. Os sons emocionados se fizeram acompanhar de gestos expressivos até que surgiu a linguagem onomatopeica, que é a imitação do som das coisas que se pretende ou que se pretendia indicar. Assim, um sussurrava para o outro pensar no vento balançando as folhagens, mugia como búfalo e miava como gato, aludindo a esses animais. Remanescentes desse passado temos nas palavras reco-reco, bem-te-vi, no ensino da mamãe que diz ao bebê: olha lá o pipiu, o piu-piu, olha lá o miau, olha lá o au-au. Eu até lembro de uma música assim, A fonte a cantar, chua, chua, as águas a correr, chuê, chuê, parece alguém que cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também. Bons tempos em que as músicas tinham letras poéticas e inteligentes, você não acha? Eu acho. Olha, se pensarmos nas desvantagens físicas do homem primitivo perante os terríveis predadores que o caçavam e os de grande porte aos quais ele tinha de caçar para abastecer de carne o bando, de carne e de peles, se pensarmos, nós somos forçados a entender que ele era obrigado a aprimorar a comunicação e só as informações verazes, fidedignas, aprimoravam a cooperação entre os membros do grupo, nos atos de caça e de lutas contra predadores e inimigos. A informação dúbia ou então falsa levaria o descrédito nas interações e poria todo o bando em perigo de fragmentação e de morte. A comunicação tinha de ser confiável pela necessidade de sobrevivência individual e do grupo, da sociedade. Este fato incontestável fez da verdade o princípio mais consistente da linguagem humana e, por consequência, a expressão da moral. Verdade é o princípio básico da moral individual e da ética coletiva. Viu? Assim surgiu a ética, mais instintiva do que consciente,
obediente aos princípios de união, de ordem, de seletividade e de código linguístico fechado e exigente de verdade. Se deu a mesma coisa com os grupos e sociedades que se desenvolveram separados no espaço do planeta e no tempo. Surgiram línguas diferentes, também com valores exclusivos e fechados, de modo que a moral, sendo potência básica e universal da espécie humana, foi moldada pela necessidade de sobrevivência em ambientes específicos geográficos. Ou seja, os princípios gerais sustentam os grupos linguísticos particulares com dialetos, idiomas e culturas, tudo particular, diferentes entre si. Diferenças por causa da pressão ambiental sobre as pulsões instintivas. Produziram variedades nos rituais, nos mitos, nos valores e na cultura de cada povo. Assim, por exemplo, tendo em comum a motivação pulsional inconsciente, cada povo desenvolveu valores próprios e costumes éticos relacionados à proibição do incesto, à monogamia, endogamia, poligamia, sexualidade, etc. Capite? Capite? Não é simples, não é óbvio. Agora veja que para surgir e se desenvolver a linguagem, primeiro teria que existir sócios da linguagem, ou seja, uma sociedade de interlocutores, senão vai conversar com quem? A linguagem vai servir para quem? Então, primeiro a sociedade e a linguagem a serviço dessa sociedade. E a confiança de que os significantes, lembra? O significante, olha, a palavra é significante. A confiança de que esses significantes mantinham correspondência com os significados. Significado é aquilo que a gente pensa. Eu digo, jacaré, você pensa no bicho. Então, o significado é o bicho que você pensou. O significante é a junção sonora da palavra jacaré. Então, essa correspondência e a correspondência do significado com as coisas da realidade continuou sendo importante para a sobrevivência individual e coletiva. Se alguém dissesse bem te vi, não se entenderia por jacaré. Não é? Óbvio. Então, é óbvio. Esta verdade dos primórdios ainda é mantida e a palavra banho, por exemplo, continua valendo como uma exposição à água. Embora os nazistas tenham tentado montar uma mentira infame para matar multidões com cianureto. Diziam que a pessoa iria para o banho. Mas entenda que a mentira é apenas exceção no sistema linguístico. E se assim não fosse, a coesão social seria inviabilizada e não teríamos o entendimento que hoje temos. A esperança para nós, a correspondência dos signos com os significados, portanto, é consagrado na linguagem como princípio pétreo desde os primevos. Por quê? Se um membro do grupo gritasse por socorro, o outro não iria achar que ouvia um convite para o sexo. É inconfundível. Essa correspondência com a verdade
implícita na construção da linguagem, se configura, então, o fundamento basilar de uma moral universal que desponta entre os humanos desde os primórdios. No próximo programa desta série sobre ética, estaremos explicando melhor todas as provas necessárias para que se entenda de uma vez por todas a gênese natural da ética e as razões pelas quais os homens se tornaram viciados em drogas castradoras, químicas e ideológicas. Drogas, químicas e ideológicas. O lado bom é que, com razão e vontade, o viciado pode escapar das drogas e conseguir um longo período saudável de abstinência. Um forte e carinhoso abraço e até a próxima reflexão. Nosso maior patrimônio é o tempo. Vocês chegam assim, crescem, aprendem, se desenvolvem, conhecem o mundo. O tempo passa e quando nos damos conta, vocês estão prontos para voar. O tempo é só um elemento para prepararmos vocês para a maior de todas as aventuras, a vida. Magnus Júnior, há mais de 40 anos fazendo parte da sua história. Gabinete de Leitura Sorocabano, incentivando a leitura e preservando a história.
Sorry.